Traremos uma mensagem na parábola que está em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Na verdade, duas parábolas em apenas 3 versículos. Duas parábolas em apenas 3 versículos. Mateus capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Mesmo assentados, leremos a palavra do Senhor com a mesma reverência. Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Amados, desde o Antigo Testamento há citações de parábolas na Escritura. No Antigo Testamento, apenas 2 parábolas elas são citadas, que está lá em 2 Samuel capítulo 12 e em Isaías capítulo 5, que são as parábolas da ovelha e do vinhedo. Também no Antigo Testamento havia uma profecia a respeito de um profeta que viria e abriria a sua boca e falaria por parábolas. Essa passagem ela se cumpriu de forma fidedigna na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo abria a sua boca e por parábolas ensinava à nação de Israel e aos seus discípulos. Parábola, portanto, na cultura judaica e na cultura oriental era algo muito comum. Era a forma habitual pelos quais os judeus eram ensinados, através de ilustrações, de orientações, de ensinos alegóricos, a qual homens, em especial a pessoa do Senhor Jesus Cristo, encontrava no meio da cultura judaica e trazia uma aplicação para o povo no sentido amplo e especificamente para os seus filhos, para os seus discípulos. O que é uma parábola? É uma pequena narrativa que usa de alegorias, de ensinos, de verdades para aplicar àqueles que a escutam. O Senhor Jesus Cristo, ele aproximadamente citou 40 parábolas no Novo Testamento. Há 60 citações em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, porém, de forma resumida, se refere a 40 parábolas a qual o Senhor Jesus usou. Primeiro, para cumprir a profecia do Antigo Testamento, que ele falaria por parábolas. Ele ensinaria por parábolas. Segundo, que era uma forma muito hábil dele trazer a atenção de toda a multidão e dos seus discípulos. É bem verdade que muitas parábolas estavam encobertas a quem escutava os ensinamentos de Cristo. E era necessário se abrir o entendimento. Por isso que hoje, não obstante a palavra do Senhor, precisamos rogar ao Senhor para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. O nosso entendimento como cristãos, já salvos, alcançados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o entendimento daqueles que hão de ouvir a palavra do Senhor, mas de certa forma ainda lhe está oculto, escondido o ensinamento e as verdades declaradas na Escritura do Senhor Jesus Cristo. Para que serve a parábola? Precisamos construir alguns elementos ou trazer alguns elementos para entender melhor, discernir melhor o que significa uma parábola. Para quem foi contada a parábola? Por que a parábola ela foi contada? E qual é a moral da parábola? É interessante, irmãos, que no capítulo 13 de Mateus são citadas várias parábolas.
Uma muito conhecida, que é a parábola do semeador, que o pastor Tarsis ministrou. Outra também muito conhecida, que ainda será ministrada, a parábola do trigo e do joio, e a do fermento. E todas estas três parábolas, elas foram declaradas para toda a multidão. Ou seja, o Senhor Jesus subiu num barco, se distanciou a uma certa distância da areia da praia, e no mar ensinava um grande número de pessoas que atentamente ouvia as parábolas que o Senhor proferia, ao ponto que, especificamente na que o pastor Tarsis já ministrou, a parábola do semeador, houve uma falta de entendimento, e o próprio Senhor Jesus Cristo teve que explicar aquela parábola para os seus discípulos, porque o Senhor falou que isso estava oculto para aqueles que ouviam, mas para os seus discípulos lhes era dado a capacidade do entendimento, do conhecimento, e Jesus então, de forma pormenorizada, explicou aquela parábola. Porém, nessas duas parábolas aqui, que são citadas em apenas 3 versículos, não foi uma parábola ou 2 parábolas trazidas para a multidão, foi 2 parábolas trazidas especificamente para os seus discípulos. E trazendo de uma forma mais íntima, mais contextualizada para os nossos dias atuais, estas 2 parábolas, se Jesus Cristo hoje aqui estivesse nesse altar, seria trazida especificamente para mim e você, nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Foi uma parábola trazida para aqueles que já conheciam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, os seus discípulos. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus, ele começa citando no versículo 44 do capítulo 3, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, grande alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A segunda parábola, que fala sobre a grande pérola, tem o mesmo entendimento, só que diferencia-se que aquele segundo homem, ele busca conscientemente esta pérola de maior valor. Ou seja, já era alguém que entendia o valor das coisas. O primeiro homem encontra acidentalmente aquele tesouro que estava escondido. O segundo homem já era um negociante, já era alguém que tinha conhecimento de pedras preciosas, de pérolas, e estava em busca de algo de maior valor e encontrou. E tanto o primeiro homem quanto o segundo homem, embora ocorram distinções, um acidentalmente encontrou um tesouro, o outro dá-se a entender que conscientemente estava buscando um tesouro maior, ou seja, uma pérola de grande valor. Estes 2 homens, eles se enquadram no mesmo sentido. O que é? Qual o sentido? Foram pessoas alcançadas pela graça, pela salvação, pela revelação de Cristo Jesus. Nós vamos nesta noite mergulhar nessa passagem que é tão pequena, mas que traz verdades tão maravilhosas que costumeiramente não nos atentamos. Vamos meditar em algumas questões, irmãos, apenas para trazer um entendimento na medida que a gente vai construindo a compreensão. O primeiro homem, ele estava trabalhando num campo,
O campo na Escritura geralmente é atribuído ao mundo, à humanidade no sentido de terra, de lugar em que a palavra vai chegar. Mas o campo também, de forma específica, refere-se à oportunidade que o homem tem de conhecer a Cristo. O tesouro escondido ou a pérola de valor fala a respeito da salvação. Algo que tem valor inestimável, incalculável, que não se pode mensurar, medir, precificar, porque não foi comprado por valor humano, mas como diz a Escritura, pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro e o segundo homem fala das pessoas que vão receber a salvação, que vão encontrar-se com Cristo, um acidentalmente, o outro conscientemente, mas ambos serão alcançados pela graça reveladora e encontrarão a salvação. É interessante que nestas duas passagens Jesus Cristo não está falando por parábolas para perdidos. Ele está falando para salvos, para os seus discípulos, mas ele está dizendo, olha, uns me encontrarão, receberão a salvação de forma aleatória, nunca buscaram, mas acidentalmente me reconheceram. Já o segundo homem se refere àquelas pessoas, como diz Paulo, que tateando, buscam encontrar a salvação, não que haja mérito do homem, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que há pessoas religiosas, nas religiões, que de alguma forma tentam encontrar o sentido da vida, e aí elas olham para os dogmas, para os ensinos, para os santos, entre aspas, entendamos bem, e eles de uma forma, digamos assim, desorientada, mas desejosa, estão tentando encontrar Deus. Ainda que não seja o Deus da forma que nós conhecemos, como Paulo diz, eu vos prego Deus desconhecido, porque havia uma religiosidade imensa. E essas pessoas, de alguma forma, elas estavam tentando, na sua ignorância, encontrar o sentido de suas vidas, encontrar a salvação, encontrar um Deus soberano. Nós precisamos entender que a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor foram duas parábolas específicas para aqueles que foram alcançados por Cristo. É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo, ele cita as duas parábolas, nenhum dos discípulos pediram explicação. Na parábola do semeador, os discípulos não entenderam. Mas na parábola da grande pérola e do tesouro escondido, eles sabiam que Jesus Cristo estava falando para eles: vocês encontraram o tesouro maior para as vossas vidas. Vocês encontraram a pérola de grande valor para as vossas vidas. Adiante, numa outra passagem, Pedro deixaria isso bem claro, quando o Senhor Jesus Cristo lhes questionam e diz para eles: quereis vós também deixar-me? E Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós,
Senhor, se a partir do momento que nós te conhecemos, tu te tornastes o nosso tesouro maior. Para onde iremos nós, Senhor Jesus, se a partir do momento que deixamos todas as nossas riquezas, todos os nossos valores, os nossos sonhos, os nossos ideais, e encontramos a Ti, que é a pérola mais preciosa? Para onde iremos nós, Senhor? Sabemos que Tu és o único caminho ao qual nós devemos seguir. Jesus, quando falou de pérola, nos tempos do Senhor Jesus era muito comum, a pérola já era extremamente conhecida. Havia pérolas de pequeno valor. No mar morto, o mar salgado, existiam pérolas, porém eram pérolas que tinham um valor pequeno, insignificante. Já as pérolas preciosas, nobres, aquelas desejadas, os viajantes, os negociantes, os homens de negócio, as pessoas que tinham entendimento do assunto, precisavam se dirigir até o Mar Índico, precisavam viajar para a Índia, precisavam viajar para os mares mais distantes, para encontrar as pedras mais preciosas. E assim, Jesus Cristo, de uma forma sutil, porém profunda, falava aos corações daqueles discípulos, seus filhos, que a partir do momento que eles agora entendiam quem era Cristo, eles iriam para lugares inimagináveis, eles deixariam para trás coisas de pequeno valor, ainda que humanamente tivesse valor, diante da pedra preciosa, da pérola perfeita, eles iriam aos lugares mais remotos, mais distantes, às situações mais difíceis, para ter esta pérola na vida deles. Certa feita, Pedro, cheio de inquietações, e em meio a adversidades disse: olha, Senhor, eu deixei família, deixamos filhos, pais, irmãos, amigos. Numa linguagem de hoje, Pedro ia dizer: olha, eu deixei minha empresa simples lá, meus barcos lá, que eu fazia pescaria, havia vários sobre o meu comando, eu tinha uma cooperativa. Senhor, eu deixei por tua causa. E o Senhor olha para Pedro e diz: olha, nenhum de vós que tenha deixado pai, mãe, filho, esposa, irmãos, irmãs, bens, cabra, ovelhas, materiais, riquezas ou qualquer outra coisa, não deixará de ser recompensado por mim, ainda nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. O Senhor estava dizendo: olha, Pedro, na verdade você deixou. O Senhor não estava discordando de Pedro, mas o Senhor estava trazendo a devida medida e a devida proporção das coisas. Olha, Pedro, realmente você, Tiago, João e todos os demais pescadores, e todos os quais eu chamei, deixaram muitas coisas. Mas eu quero dizer que todas as coisas que vocês deixaram é nada diante daquilo que eu vou fazer na vida de vocês. E por fim, Pedro, vocês terão direito à vida eterna. Certa feita, o próprio Pedro com os demais discípulos voltaram extremamente alegres. Está lá em Lucas 10:20. E voltaram irradiantes, dizendo: olha, Senhor, eu disse para aquele demônio: sai, e ele saiu. E Tiago disse, estou parafraseando, eu disse para aquela enfermidade: vai embora, e ela foi. Eu disse para aquele morto: Senhor, vem a vida, e ele veio. E estavam irradiantes.
E o Senhor disse: a vossa alegria verdadeiramente é justa, mas é uma alegria temporal, passageira, construída apenas dentro dos valores, dos princípios humanos. Alegrai-vos primeiro pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. O Senhor quer nos trazer nesta noite a devida proporção e entendimento do que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Encontrar o tesouro escondido quando estamos trabalhando acidentalmente ou conscientemente a pérola de maior valor. O que nós devemos fazer? O primeiro homem, ele tem um encontro acidental, todavia ele não desperdiça. Volto a frisar, ambos encontraram a Cristo. Estas duas parábolas são para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite entenda, eu e você, tudo que for referente aos discípulos, entendam, eu e você, nós. E o primeiro homem encontrou acidentalmente. Quantos de nós não queria saber nada de Deus? Nem religiosos éramos. Eu vou falar por mim. Eu estou na segunda parte. Eu ainda visitava a igreja católica e ainda tentava entender a pessoa de Deus. Eu estou no segundo homem aqui. Mas eu quero me deter ao primeiro. Quantos de nós nunca tivemos nenhum interesse por Deus? Na prostituição, no pecado, na lascívia, no engano, na mentira, na razão humana, dentro de conceitos que eram totalmente fora da palavra de Deus. Mas acidentalmente, o Senhor nos alcançou. Este homem é o homem da primeira parábola. Ele estava trabalhando e acidentalmente ele encontrou um tesouro escondido. Isso me remete muito, vou citar apenas um exemplo, porque temos muito o que falar e eu quero me deter principalmente no segundo homem, o ladrão da cruz. Lá em Lucas 23, do versículo 39 ao 43, há dois ladrões. Acidentalmente eles se encontraram com Cristo ali, fisicamente falando. Eles não planejaram, mas a Bíblia já havia profetizado a respeito deles. E nós sabemos qual foi a atitude e a postura de cada um deles. Um, declaradamente, não queria saber quem era o homem que estava ao seu lado, se era santo, justo, injusto, se era merecedor ou não de estar ali sendo condenado. Antes blasfemava: és tu o Filho de Deus, és tu o Cristo, salva a ti, salva a nós mesmos, zombando do Senhor. Esse era totalmente nécio, totalmente distante da realidade. O segundo também era ignorante, mas de uma certa forma a Bíblia diz que naquele momento ele entendeu que havia um tesouro ali. O Salvador do mundo estava ao seu lado, morrendo pelo pecado da humanidade, e ele estava incluso nesta morte e poderia tomar uma decisão. E o que este homem fez? Aproveitou a oportunidade e reconheceu a Jesus Cristo. Quantos, no momento da dor, encontram-se com Cristo? No momento da morte, eu já testemunhei aqui que Deus concedeu ao nosso pai
ainda 6 anos de vida, mas eu sempre orei ao Senhor, quando ele não era convertido: Senhor, nem que seja na hora da morte, tenha um encontro com aquele homem, Jesus. E como já falei aqui outras vezes, nosso pai praticamente morto lá em Patos, a gente teve que assinar uma autorização, porque o médico não permitia ele vir nem por ambulância, e nós trouxemos ele num carro comum por nossa livre e espontânea responsabilidade, mas ao mesmo tempo confiança de que Deus preservaria a vida dele, para que antes dele morrer ele tivesse um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E assim Deus o fez, e ainda foi generoso com ele, concedendo-lhe quase 7 anos de vida para alguém que estava sentenciado, humanamente falando, à morte. O segundo homem refere-se a alguém que já dispunha de valores, de conhecimento. Nós encontramos na Escritura Sagrada o Senhor Jesus falando a esse respeito, e algumas coisas são interessantes. Quando se referia-se à pérola de grande valor, as pérolas de grande valor estavam nos mares mais distantes. Em outra compreensão, ou ampliando o sentido, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês estão dispostos a irem o mais longe possível por amor de mim? Certa feita, o apóstolo João, pedindo ao Senhor assentar-se à sua direita e à sua esquerda, os 2 irmãos, Tiago e João, na verdade, houve o pedido da mãe deles e depois houve o pedido deles. E Jesus fez uma pergunta muito severa, um questionamento muito severo: vocês estão dispostos a sofrer, a beber o cálice que eu beberei? E o próprio Senhor Jesus respondeu por eles, porque conhecia os corações deles: na verdade, vocês estão dispostos sim, e vocês beberão o cálice que eu vou beber. Ou seja, vocês estão dispostos a entregar a vossa vida por amor de mim? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo: vocês querem a pérola mais preciosa para as vossas vidas? Vocês estão dispostos para abrir mão de tudo? Eles entendiam a mensagem. Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, buscar esta pérola preciosa, esse tesouro escondido, implica, irmãos, ir longe, e aponta para sacrifícios. Para sacrifícios. Quando nós falamos de sacrifício, a coisa fica severa. Para buscarmos boas pérolas, precisamos ir mais longe. Havia um sentido de salvação, sim, mas observe que tanto o primeiro homem quanto o segundo homem, nas 2 parábolas, eles voltaram e fizeram o quê? Venderam tudo o que tinha, e então retornaram e compraram aquela terra. Eles não compraram a salvação. Há uma linguagem aqui: eles tomaram posse da terra, e naquela terra havia a salvação. O que é que significa isso?
que nós pegamos tudo que há de valor em nós, é o ouro? Não, o Senhor não precisa do ouro. Do Senhor é o ouro, a prata. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Quando o diabo, por permissão de Deus, tentou Jó, tirou-lhe tudo. Apenas uma coisa Deus ordenou que não fosse feito: a sua vida. A vida de Jó não seria tomada. O seu corpo seria tocado, mas a sua vida não seria removida. O que nós temos de melhor é o nosso carro, como existem algumas pregações, é a nossa poupança, é o nosso dinheiro, é o nosso bem material. Não, é a nossa vida. Vocês estão dispostos a entregarem as vossas vidas por amor de mim? Jesus Cristo estava dizendo isto. Vocês entendem o que estão prestes a fazer, a seguir-me, a serem meus discípulos? E eles estavam conscientes disso. Sigamos. Precisamos investir. Precisamos pegar tudo que temos para adquirir esta pérola de valor excepcional. Ambos voltaram, cheio de gozo, cheio de alegria. Nada a ninguém contaram. Juntaram todo o seu patrimônio e retornaram para realizar a compra. Certa feita, um jovem rico, aparentemente cumpridor de tudo, disse: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor faz a exposição, conhece os mandamentos e cita-os. E ele, conhecedor que era, disse: já os cumpro desde a minha infância, desde a minha meninice. E o Senhor então lhe dirige a palavra, porque ele queria ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, então vem e segue-me. Jesus Cristo estava dizendo, ele queria que se desfizesse daquilo. Há muitos estudiosos que dizem que não. Foi uma forma de Jesus evidenciar o coração dobe, o coração confuso, perturbado daquele jovem, que verdadeiramente não amava a Deus de forma absoluta, mas o seu coração estava no seu tesouro. A Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Em filhos, marido, mulher, na nossa capacidade, em diplomas que venhamos a ter, em recursos materiais? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso empenho? Aonde está a nossa riqueza? Certa feita, Nicodemos, em João capítulo 3, foi lá de forma escondida falar com o Senhor Jesus Cristo. Era religioso. Como eu falei, buscava meio que tateando encontrar a salvação. Era alguém que tinha um conhecimento sobre o judaísmo. Mas os ensinamentos de Jesus chegaram ao seu ouvido e ele ficou maravilhado. O que significa isso? E foi, de forma, digamos assim, sorrateira, às escondidas, ter com o mestre.
E a palavra do Senhor Jesus foi clara e absoluta com ele: é necessário nascer de novo. E ele então, embora conhecedor, disse: mas como poderia eu voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, aquilo era algo escondido aos olhos de Nicodemos. E o Senhor então desnuda e mostra os tesouros que estavam escondidos, e claramente joga para Nicodemos: agora compete a você vir e apropriar-se desse tesouro, ou ficar na sua vida religiosa. E nós vamos nos apropriar deste tesouro? Vamos deixar todo o nosso entendimento, toda a nossa capacidade, tudo aquilo que nos serve como apoio, e dizer: Cristo, Tu és a pérola preciosa, Tu és o bem de maior valor da minha vida. Eu quero entregar tudo e Te seguir. Certa ocasião, vou trazer uma ilustração aqui para entendermos. Um homem, ele queria muito ser rico. E ele então chegou numa propriedade, e aquele homem, dono de toda aquela vasta propriedade, que na história simboliza o diabo, apenas para nos situarmos, e vendo o desejo incontrolável por riqueza daquele homem, lhe faz uma proposta: tudo que houver na propriedade e que você tenha capacidade de pegar e de extrair, é seu. Agora só tem uma coisa: antes que o sol se esconda nas montanhas, você tem que sair. Porque se você não sair antes que o sol se ponha atrás das montanhas, tudo que você tiver pego, inclusive você, ficará preso aqui para sempre na propriedade. E aquele homem então sai desesperadamente e começa a apropriar-se dos tesouros que ali havia. Ouro, pedras preciosas, estavam tudo de forma bem fácil de pegar. E foi se passando o decorrer do dia, e aquele homem pegava, já tinha o suficiente, mas quando ele observava, havia ainda mais riqueza para ele se apropriar, e ele não se continha com aquilo que já havia adquirido, e então se lançava e mergulhava, e sempre vinha aquela mensagem daquele homem que dizia: se no final do dia você não tiver saído antes que o sol tenha se posto, você ficará preso. Mas ele dizia: eu ainda posso pegar mais, eu ainda posso conquistar mais, ao ponto que as suas forças foram se esgotando no transcorrer do dia. E o dia termina, e aquele homem estava de posse de uma infinidade de riquezas, mas ele não tem mais tempo para sair com elas. E então aquele homem chega e diz: você perdeu, e agora ficará comigo aqui na propriedade para sempre. Qual o sentido desta ilustração que o pastor João Ribe Palharim, ele fala? É justamente das pessoas que pedem a Deus oportunidade, o Senhor dá, e elas sempre vão a cobiça, o desejo desenfreado, as inquietações,
e não se contém, e nunca está satisfeito, e a vida vai passando e encerra-se, sem que nada tenha feito para Deus. E neste caso aqui, perdeu a sua própria alma. Há uma outra ilustração de uma jovem, foi contada aqui na igreja há muito tempo, e eu não me recordo de forma pormenorizada, mas falarei de forma sintetizada em 1 minuto. Uma missionária que Deus a chamou para a obra, e ela então fez uma oração, disse: Senhor, concede-me que eu chegue à minha idade adulta e possa casar. E então, Deus, com o meu marido eu farei a obra, e irei para os lugares que tu desejas que eu vá. E aquela moça então tornou-se adulta, casou, e então veio novamente a palavra do Senhor ao coração dela, e ela insistentemente disse: Senhor, permite-me que pelo menos eu tenha filhos, e então eu farei a tua obra. E assim Deus permitiu. E sucedeu que quando os filhos vieram, ela disse novamente: Senhor, permita que eu os veja crescer, e então eu farei a tua obra. E assim sucessivamente, aquela mulher chegou à sua idade extremamente avançada, perto dos 80 anos, e então na última oração ela disse: Senhor, permite que agora, no final da minha vida, eu possa fazer a tua obra. E o Senhor disse: até hoje eu lhe esperei, e agora não há mais o que fazer. Precisamos estar atentos. Quanto me custará esta pérola? Existe um preço a ser pago. E aqui eu não quero me demorar, tem muito o que falar. Meu Deus, Jesus abençoe. Tenha misericórdia da gente que prega, viu? Porque não é fácil. Mas o tempo corre, mas a gente tem um tempinho ainda. A Bíblia nos diz, irmãos, lá em Lucas 19, e nesse texto eu vou me encaminhar para o princípio do fim, do término da mensagem. Lucas 19, versículo 1, se você puder abrir a sua palavra e acompanhar comigo, eu sou grato. Lucas 19. E tendo Jesus, versículo 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: ele entrou para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que significa isso? Zaqueu encontrou, como eu encontrei, como vocês encontraram, e espero que se há alguém nesta noite que ainda não tenha encontrado, alguém que esteja a nos escutar e a nos assistir nesta noite, possa encontrar esta pérola de valor.
Zaqueu sabia, tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Qual foi a atitude de Zaqueu? Sabendo que Jesus tinha que passar, digamos aqui, pela Avenida Cruz das Armas. Ele se pendurou num poste ou numa árvore dessa, visto a sua pequenez, e ele era um homem, digamos assim, repugnante naquela sociedade, pois ele, como judeu, era um cobrador de impostos e trabalhava para o Império Romano, que oprimia o povo judeu, e isso era algo muito severo e desgastante. Era alguém reprovável no meio da sociedade judaica. Mas Zaqueu, ouvindo falar dos feitos de Jesus, a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava por Jerusalém, por Samaria, pela Judeia e por toda a face da terra. E a fama de Jesus tinha chegado em Jericó. E Zaqueu, no meio de toda a sua vida, de prevaricar, de roubar, de enganar, de usurpar, ele desejou encontrar e conhecer aquele homem a qual se falava tão bem ao seu respeito. E a sua pequenez, o seu tamanho, a sua inferioridade física, digamos assim, na exatidão da passagem, a sua pequenez, não foi um obstáculo para que ele tomasse uma posição até desonrosa, subir numa árvore, para espreitar, como falamos no interior, para curiar, observar a Cristo que passaria por aquela localidade, ao ponto que aquele homem tinha um desejo tão intenso de conhecer e de provar o amor e a bondade que Jesus emanava, que Jesus simplesmente e maravilhosamente, como conhecedor dos corações humanos, conhecia que dentre todos que ali estavam, havia um pendurado que desejava conhecê-lo, embora estivesse vivendo numa vida totalmente pecaminosa e desagradável a Deus, ao ponto que o Senhor olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Convém hoje eu adentrar a tua casa e compartilhar as minhas maravilhas. Convém, irmãos, que quando nós nos submetemos a Deus, não importa a nossa pequenez, a nossa inferioridade, as nossas mazelas, as nossas desgraças, os nossos pecados, aquilo que nos prende, se estamos desejosos de conhecer a Deus, Deus se revelará para nós. Imagino, Jesus entrou naquela casa e todos, como diz a Escritura, murmuravam: homem pecador. Como disseram no caso de Mateus também, que era um cobrador de impostos, ele não sabe que está na casa de um pecador? Sim, ele sabe. Ele sabe que nós somos pecadores, que necessitamos do seu amor e da sua graça e da sua misericórdia. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu, deu atenção, e eu fico a pensar, a Escritura não fala sobre isso, mas apenas para, digamos assim, alegoria nossa, Jesus começou a falar das suas maravilhas. Isso trouxe uma inquietação no coração de Zaqueu, e Zaqueu disse: Senhor, indiretamente, eu roubei, mas se eu tiver roubado alguém, Zaqueu, ele tinha roubado, mas ele quis ser educado, polido. Olha, Senhor, o que é que diz o texto? E vendo o versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
metade dos meus bens. Ou seja, havia uma parte lícita e ilícita da riqueza de Zaqueu, que era fruto do roubo. E havia também a parte lícita, que era fruto do trabalho dele. E então ele diz: Senhor, a minha parte lícita está nas entrelinhas, eu darei metade, Jesus. Imagine que se ele tivesse 100, ele roubou 80 e tinha 20, que era real o salário dele. Então imagine que dos 100, ele só ia ficar com 10, porque 10 era verdadeiro, 10 ele ia dar para o povo, que era a metade, e os 80 era fruto da ilicitude. Mas possa ser que ele tenha ficado com menos. Por quê? Porque ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Havia no Antigo Testamento uma lei que diria que tinha que restituir dobrado. Aqui ele diz: eu restituirei quadruplicado. Quando nós encontramos a pérola preciosa, a nossa vida tem que mudar por completo, irmãos. Como diz Paulo, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que era desobediente, torne-se obediente. Conheço a Cristo, mudo de vida. Há um bem maior. Foi citado aqui sobre heróis, o Adriano citou. O grande escritor paraibano, falecido há alguns anos atrás, Ariano Suassuna, ele certa vez ficou indignado. Ele disse: olha, ele era muito engraçado, né, nas suas falas. Alguém conhece aqui Ariano Suassuna? Amém, viu, irmão? Por amor de Deus, é paraibano, escritor, viu, dramaturgo, fez o Alto da Compadecida, um homem muito conhecido, um dos maiores escritores do nosso tempo moderno. E ele disse: olha, eu me indigno quando eu vejo algumas pessoas dizerem e cantarem a música daquele artista: os meus heróis morreram de overdose, se referindo a Cazuza. Ele disse: não, o meu herói morreu numa cruz para pagar os pecados de toda a humanidade. O meu herói se entregou por mim. O meu herói continua salvando. O meu herói transforma vidas. O meu herói restaura lares. O meu herói produz a verdade, e ele é a própria verdade. O meu herói é a fonte do amor. O meu herói é a fonte da justiça. Precisamos nos indignar. E concluindo, irmãos, um texto que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 2, versículos 3, diz: em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Poderíamos acrescentar da graça, do favor, da misericórdia, da restituição. Em Cristo Jesus estão escritos todos os tesouros de Deus. Ele é a pérola preciosa. Em Filipenses, e aqui concluo de fato e de direito, Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Mas o que
para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo aqui não está tendo dúvida da sua salvação, não. Mas Paulo está dizendo, olha, no momento que eu conheci a Cristo, nada mais da minha vida anterior teve valor. É interessante que na história de Zaqueu, se alguém já assistiu aqui o desenho animado, desenhos bíblicos de Richard Rick, que fala sobre a passagem de Zaqueu, mostra algo interessante, ele chegando em casa depois, e ele olha lá, e ele vai para um jarro, como se fosse uma botija, como a gente chama no interior, onde você guardava ali bens preciosos, e ele começa a olhar aquelas pérolas, aquele dinheiro, aquela riqueza, e nada mais tinha valor. E ele começa a olhar outros bens, e nada mais tinha valor. Por quê? Porque ele conheceu a Cristo. Então, quando nós conhecemos a Cristo, como Paulo diz, você olha para trás e você diz, eu tenho essa formação, eu tenho estes patrimônios, eu tenho isto ou aquilo, tantas coisas nós poderíamos nos gloriar, e Paulo podia se gloriar em muitas coisas, e ele disse, todas essas coisas para mim não tem mais valor, porque eu encontrei o maior tesouro, a pérola de maior valor. Que Deus possa nos fazer compreender isso. Estas duas parábolas é para mim e para você. É para nós que seguimos a Cristo. Estamos dispostos a deixar. Veja bem, irmão, não fique inquieto na sua alma. Oh, meu Deus, eu vou ter que dar meus bens, eu vou ter que fazer isso. Não, não é isso. Mas quando Deus fala ao nosso coração e diz, tu me amas, como falou a Pedro, você quer me seguir? Sou eu teu bem mais precioso? Às vezes, eu não gosto nem de falar mais de uma perda, como tem o caso aqui da irmã Josi, do nosso irmão Cláudio Honor, que muito tempo andou conosco. E você ali tem que liberar, desprender-se e dizer, Senhor, tudo é teu. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Para quem perdeu um filho, para quem passou um sofrimento terrível, e você de coração verdadeiro, ainda que sangrando, em dor profunda, dizer, Senhor, por causa de Ti, eu estou disposto a perdoar, a suportar, a viver a dor, pela Tua bondade. Há uma frase, e aqui eu encerro,
que diz, eu nunca tinha escutado, escutei hoje à noite, na verdade no finalzinho da tarde. Ostras felizes não produzem pérolas. Ostras felizes não produzem pérolas. A gente sabe que a pérola ela é formada a partir de uma invasão, seja de um grão de areia ou uma outra coisa, e a ostra, então, ali na sua defesa, libera as substâncias e, por fim, pode vir a formar uma pérola. Sem provação, não somos aperfeiçoados. Por isso que Jesus, o apóstolo Paulo também falou isso, tende por grande motivo o passardes por provações. Pedro também falou isso. Ostras felizes não produzem pérolas. Cristãos que não passam por dificuldade não são aperfeiçoados. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se há alguém nesta noite que porventura ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se houver, este é um momento oportuno para decidir-se ao lado de Cristo, para tomar uma posição. É importante entendermos que o Senhor nos dá oportunidade. Alguns terão muitas oportunidades na vida. Outros terão menos. Mas a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. E hoje, embora a palavra específica tenha sido para discípulos, ou seja, para aqueles que já conhecem a Cristo, aplica-se também para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, têm algum entendimento, e a partir daquele momento a possibilidade de dizer, Senhor, hoje estou eu disposto com a tua ajuda a seguir-te e abrir mão de tudo que porventura possa me impedir de caminhar contigo.